Olá, pessoal. A gente vai continuar agora nos nossos testes de convergência. E aqui a gente vai ver um teste, talvez um teste aguardado por alguns de vocês, eu chamo de teste da integral. Digo aguardado porque, né, sempre que a gente olha uma soma infinita, a gente já pensa em integral. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, uma soma infinita, uma série, é uma integral? Não, não é. Beleza? Mas guarda semelhanças. Então, esse teste, ou seja, o que eu quero dizer com guarda semelhanças? O teste integral vai deixar bem claro que uma soma infinita não é uma integral, mas que certas somas infinitas eu consigo comparar com integrais. Naquela ideia de comparação. Mas integral do quê? É isso que a gente tem que ver. O que é uma soma infinita não é uma integral? Lembra bem, vamos fazer uma representação gráfica de uma soma infinita? A gente já fez essa representação. A gente pode pensar que aqui a gente está somando. Você tem o A0. Aqui começa no 1, né? Então, A1, A2, A3. Você pode pensar que o A1 é a área de um retângulo de base 1. O A2, você pode pensar que é a área do retângulo de base 1 também, altura A2. E assim em diante. Então tem como fazer essa representação gráfica aqui de uma, de uma série. Inclusive eu posso estar somando parcelas negativas, né? Beleza? E eu posso pensar numa série como sendo a soma dessas áreas. Tudo bem. Então eu posso pensar que somar 1 é somar essa área do triângulo de altura, de um retângulo de altura 1, A1, base 1. Somar A2 é somar a área desse retângulo de altura A2, base 1 também. E assim em diante. Então eu posso pensar numa série como sendo uma área. Só que a área, a soma das áreas desse retângulo, né? O integral tem a ver com soma de áreas de retângulo? Tem. Mas tem a ver com com a ideia de que você soma a área de retângulos e depois vai tomando as bases cada vez menores, né? E aqui não. Aqui as bases têm um tamanho fixo, né? Uma série não tem um Δx tendendo a zero. Então a série não é uma integral. Beleza? O que você consegue é comparar com uma integral se você pensar o seguinte: pensa que as suas parcelas são dadas por uma função real. Digamos, definido para x positivo. Então, por exemplo, aqui seria f de 1, né, A1. Aqui seria f de 2, certo? Aqui seria f de 3. Deixa eu fazer isso com cores que eu acho que fica melhor. Então aqui seria
A1 igual a f de 1, essa altura, né? Essa altura é A2, que é igual a f de 2. Essa altura é A3, que é igual a f de 3. E assim em diante. Essa altura aqui é negativa. A n, que é f de n. Beleza? E se eu tivesse essa situação e essa função definida não só para inteiros, mas para reais, eu posso pensar nos valores dessa função entre 1 e 2, entre 2 e 3, né? Eu posso desenhar o gráfico dessa função aqui. Beleza? Numa situação dessas, eu consigo fazer uma comparação entre as áreas. Deixa eu começar aqui daqui. Eu consigo comparar as áreas desse retângulo aqui com as áreas embaixo do gráfico dessa função. Qual das áreas é maior? A área embaixo do gráfico da função ou a área dos retângulos verdes? Aqui nesse desenho, claramente a área embaixo do gráfico da função. Beleza? Só eu tenho que tomar cuidado. Isso vale sempre? Ó, primeiro, se ficasse negativo aqui não ia valer, né? Aqui essa área embaixo do verde é maior embaixo do gráfico da função, que seria essa área aqui. Então, não basta só isso aqui. Minha função também tem que ser positiva. Beleza? Para esse desenho valer, não vai dar certo, essa comparação não vai dar certo se essas coisas forem lá para baixo. Então a função tem que ser positiva. Vou olhar mais um pouquinho aqui. E a função tem que ir descendo, né? Que seria a n a essa altura, que seria f de n. Então o gráfico da função teria que fazer aqui assim. Na verdade, mais do que a função descendo, a função entre um e o outro não poderia fazer assim, né? Senão essa comparação também deixa de valer, senão essa área vermelha vai ficar menor do que a verde. Então, na verdade, o que tem que acontecer, a função tem que ser positiva e decrescente. Então, se as minhas parcelas são dadas, na verdade, por uma função real, e essa função real é positiva e decrescente, percebem que esse desenho aqui faz sentido, né? Minha função vai estar sempre acima das parcelas, de uma parcela para outra vai estar decrescendo. Então a área aqui abaixo da função não vai acontecer aquilo, né? Porque para acontecer isso a função teria que deixar de ser decrescente aqui. Ela aqui está num valor menor do que está aqui. Tá? Então quando isso acontece, claramente eu posso estimar a minha soma, tá vendo? Não é igual, mas eu posso dizer que ela é menor ou igual a uma integral. Qual integral? De onde até onde? Ó, só ver aqui, ó. Teria que fazer a integral. Começando aqui, né? Do zero. Integral de zero até onde? Para cobrir todos os retângulos verdes, teria que ser até infinito. Beleza? Mas que integral é essa de zero até infinito? Ué, é simples. É o que a gente chama de integral imprópria. É simplesmente você fazer... A gente sabe o que é uma integral de A até B, né? O que é uma integral de A até infinito?
Você faz lá a sua integral de 0 até b, que você está acostumado. É uma integral definida. Você faz, né? Acha a primitiva, faz f de primitiva f grande, põe f de b menos f de 0. E aí você vai dar uma coisa que depende do b, né? E aí você pega esse b e manda para o infinito. Vou fazer o b de outra cor. Então essa integral de 0 a infinito é uma integral com um limite. Tá? É um limite só, um dos extremos só, tá? Chamada de integral imprópria. Ou, se quiser ser mais detalhado, integral imprópria de primeira espécie. É a integral com um limite. Um limite num dos extremos de integração. Beleza? Então o teste integral se baseia nessa ideia, porque ó, a gente já viu que então essa soma a gente pode estimar por essa integral. Beleza? Agora, ó, a função é positiva, né? Deixa eu até escrever isso. A função toda tem que ser positiva. Certo? E ela tem que estar definida a partir de um x. Aqui eu estou fazendo a partir do x igual a 0, mas isso não é muito importante não pelo teste da cauda, né? Pelo teste da cauda a gente sabe que basta isso acontecer a partir de algum momento. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser quem você quiser. Se a questão é a convergência, né? Então eu posso começar, sei lá, posso começar de um k. Minha função basta ela estar definida a partir desse k. Beleza? Não precisa ser 0, nem 1, nem 2. A partir de algum momento, ela precisa ser positiva e decrescente. Pronto, a ideia dessa integral está toda aqui. A nossa soma infinita não é uma integral, mas com essas hipóteses, então olha aqui de novo, se com algumas hipóteses eu consigo comparar com uma integral. Comparar como? A gente viu aqui que a gente consegue botar com essas hipóteses aqui, né, se minhas parcelas vêm de uma função real, positiva e decrescente, eu consigo botar a integral dessa função em cima. E ó, é uma função positiva. Essa integral aqui, que é uma integral imprópria, é um limite, vai ser um limite aqui de uma integral de uma função positiva. À medida que eu vou integrando, aqui é de 0 até b. À medida que eu vou integrando, aumentando b, integrando cada vez mais, como a função é positiva, só tem contribuições positivas aqui, né? Então essa integral vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então é crescente. Então esse limite, de novo, só tem duas possibilidades. Esse limite ou é infinito, ou converge para um valor. Se converge para um valor, a minha série fica abaixo de um valor. Isso quer dizer, a princípio, que ela é convergente? Não necessariamente, porque podia ser que nem a série alternada. Né? Fica lá alternando entre dois valores. Mas percebe que quando eu suponho que as minhas parcelas vêm de uma função positiva, automaticamente as minhas parcelas são positivas também. Então aqui vale um raciocínio análogo lá ao do teste da comparação. As somas parciais são crescentes. Se elas forem limitadas, converge. Então, basicamente, se essa integral imprópria tem limite, a gente diz que nesse caso que a integral imprópria converge. Se a integral imprópria converge, a minha série converge. Beleza? Converge para o mesmo valor? Não estou dizendo isso. Não é igual aqui, é menor ou igual. Mas se essa converge. Olha que massa. Então você consegue estabelecer a convergência de algumas séries olhando para integrais. Tá? E a divergência?
Você consegue também? Consegue. Com o mesmo raciocínio. Quer ver? Percebe o seguinte. Quando eu fiz esse raciocínio para botar a integral em cima da soma das áreas dos retângulos, quando eu escrevi a minha série como soma de áreas de retângulos, eu fiz uma escolha aí, arbitrária. Eu simplesmente escolhi esses retângulos do jeito que eu quis, né? E aí, em matemática, acontece de você, se você percebe as escolhas arbitrárias que você fez, às vezes, mudando essas escolhas, você obtém novidades. Eu posso escolher as coisas de uma maneira diferente. Se eu escolher as coisas de uma maneira diferente, será que eu chego em conclusões diferentes? Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver nesse caso aqui. A minha escolha arbitrária aqui foi pegar como retângulo esse retângulo para esquerda. Eu posso pegar o mesmo retângulo com a mesma altura e mesma base, só que para direita. Vamos fazer o desenho do jeito que está, do jeito que estava antes de começar. Aqui era assim, né? Aqui era K. Então aqui, ó. Vou fazer do zero mesmo. Pois. E essa aqui era a integral a partir do zero, né? Para não ter que mudar tudo, eu vou voltar ao que estava antes. Beleza? Nesse caso, a gente botou a f em cima. A gente pode escolher esses retângulos da mesma altura e mesma base, só que rebatidos. Altura 1, base 1. Então a área é a 1. Altura A2, base 1. Então a área desse agora é a 2. Assim diante. Altura 3, base 1. Então a área desse retângulo amarelo é a 3. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Altura N, base 1. Agora a altura desse retângulo é a N. Então a série eu posso olhar tanto como retângulos verdes, que estão abaixo do gráfico da função, de 0 até infinito, como quanto os retângulos amarelos, que estão acima do gráfico da função, de 1 até infinito. Ou seja, né, agora se eu escrevo minha série desse jeito, a série está acima do gráfico da função. Beleza? Estranho, né? Está abaixo e está acima? Porque é o seguinte, aqui é de 0 até infinito, e quando eu olho nos triângulos verdes. E quando eu olho nos triângulos amarelos? Está acima de 1 até infinito. Beleza? Qual integral tem mais caras aqui? De 0 até infinito ou de 1 até infinito? É claro que é de 0 até infinito, tem mais gente aqui. Né? Essa integral tem... Você está integrando um pedaço a mais. Essa integral está acima da série, mas se eu pegar agora, a partir daqui eu posso comparar com a série, eu posso botar a série em cima disso. Então olha que interessante. Com essas hipóteses, eu posso comparar a minha série com a integral tanto em cima quanto embaixo. Né? É claro que, de novo, aqui eu estou fazendo a partir do zero, mas pode ser para qualquer k. Não importa onde começa, não precisa começar do zero aqui. Beleza? Se eu fosse botar um k qualquer aqui, seria k, k e aqui k mais 1. E aí, se essa integral imprópria, se esse limite
converge. Essa aqui é uma série de termos de parcelas positivas. Né? Ela sendo limitada, ela vai convergir também. Agora, se essa integral imprópria diverge, tanto faz se eu começar do K mais 1, continua divergindo isso aqui. Por quê? Se ela diverge, como o f aqui é positivo, tem que divergir para o infinito. Estou fazendo integral de cada vez mais coisa, se diverge é porque vai para o infinito. Então, se essa aqui diverge também. Não vai ser... A diferença entre esse começar do K e do K mais 1 é um trechinho de área, né? Não é isso que vai dizer se a integral diverge ou não. Então, se isso aqui diverge, isso aqui também diverge para infinito e empurra essa para divergir para infinito. Beleza? Então, daí a gente chega à conclusão do teste da comparação de integrais, que é isso. Eu consigo usar integrais. A série não é uma integral, tá? Mas eu consigo usar integrais para saber se minha série converge ou não. Tá vendo? Só que tem aqui uma grande hipótese. Grande se. Se as parcelas são dadas por uma função real positiva e decrescente, integra essa função real. Integral indefinida, integral imprópria, quer dizer. Tem um limite aqui. Né? Então, se essa integral imprópria vai para um valor, a minha série também vai para um valor diferente desse, mas vai, converge. Se a minha integral imprópria não vai para nenhum valor, e nesse caso tem que ser para infinito, né, porque são parcelas positivas, a minha série também diverge para infinito. Então, ó, fantástico. Nesse caso do teste da série, teste da integral, eu consigo saber quando é que uma série converge e diverge. Só calculando a integral. Então, por que a gente não viu esse teste antes? Resolve tudo? Aparentemente sim, né? Só que não. Porque tem esse se, ó. Então, as suas parcelas têm que vir de uma função real. Por exemplo, se você tiver fatorial nas parcelas, já morreu. E mais do que isso, não pode ser qualquer função real, tem que ser uma função real que você consiga integrar. Então esse teste que de início parece que resolve tudo, na verdade não resolve quase nada. Só que resolve uns casos importantes. Por exemplo, a série harmônica, que ainda não acreditou que a série harmônica diverge, ou que gostaria de ver um outro argumento para isso, é só você fazer assim, ó. Série harmônica. Série harmônica. As parcelas vêm de uma função real? Vêm. Né? Vem da função real f de x igual a 1 sobre x. Se eu calculo essa função no n, me dá 1 sobre n. Beleza. Então vamos ver como é que é a integral imprópria de 1 sobre x. Como que é essa integral? Como é que você calcula a integral imprópria? Você, de início, esquece que é imprópria, simplesmente pensa na integral de 1 sobre x. E depois manda esse extremo de integração, que aqui é infinito, manda ele para infinito. Qual a integral de 1 sobre x? A integral de 1 sobre x é log de x, né? E aí você faz os extremos de integração, x igual a 1, x igual a b.
Isso aqui é log de b menos log de 1 que é 0. Então essa integral imprópria é esse limite. E esse limite a gente sabe que é bem devagar para o infinito, mas vai para o infinito. Beleza? Então, se essa integral imprópria dá infinito, eu posso já, então, a série harmônica diverge? Espera lá. As hipóteses têm que ser satisfeitas. Então, as parcelas têm que vir de uma função real. Beleza? Mas tem que ser mais. A função real tem que ser positiva. Essa função real é positiva? É, claramente. E tem que ser decrescente. Essa é a função real. Tá? Nesse caso, é imediato verificar isso. Né? 1 sobre x é claramente decrescente positiva. Só que é importante você lembrar de verificar em todos os casos. Então, se isso aconteceu, a integral dessa função, a integral imprópria, está amarrada com a convergência da série. Então, se essa integral imprópria divergiu, foi para o infinito, posso concluir que a minha série diverge pelo teste da integral. Beleza? A única coisa que a gente pode tornar mais prática aqui é na hora de calcular essa integral imprópria, para não ter que fazer todos esses passos, a gente pode adotar a seguinte notação. Faz assim, ó. Para não ter que ficar carregando esse limite a vida toda, uma hora vai ter um limite, né? Porque a integral imprópria tem um limite aqui nos extremos. Mas você pode fazer assim, ó. Acha a primitiva, que é log de x, e na hora de olhar para os extremos, põe infinito em um dos extremos. Na primitiva mesmo. Beleza? Mas tendo em mente sempre que em algum momento você vai ter que calcular o limite, né? Então na hora de substituir o infinito, aí sim, é calcular um limite. Então não é fazer x igual ao infinito, é fazer o limite quando x tende a infinito. Beleza? Isso economiza um pouco o tempo. Então, outro jeito de enxergar que a série harmônica diverge. Você consegue comparar com essa integral que diverge. E o bacana disso é que mostra que a série harmônica diverge. Você consegue, para concluir que diverge, você está comparando usando essa integral aqui embaixo. Né? Então, você mostrou que a série harmônica, quando você soma 1 sobre n, fica maior do que log de n. Log de n vai para o infinito bem devagar. Então isso ilustra um pouco. A série harmônica ela diverge, mas diverge bem devagar. Aquela história que a gente viu, né? Para andar meio, você tem que somar um monte de gente. E aí você consegue meio. Você soma um cara, depois soma 2, depois soma 4, depois soma 8, depois 16, 32, 64. Lá na frente, você andar meio, você tem que somar muita gente. Que ilustra essa ideia que ela vai para o infinito devagar. Beleza? Por isso que o log aparece aqui. De modo análogo, a gente também pode aplicar esse teste da integral numa outra série que a gente viu que converge. Que é a 2 harmônica. A gente viu que a 2 harmônica converge fazendo um teste da comparação. Né? E aí o ruim do teste da comparação é que a gente teve que ter aquela sacada de comparar com aquela telescópica e tal. O bom do teste integral é que ele se aplica em poucas situações. Né? Mas quando ele se aplica, ele é bem prático. Você não tem que tirar da cachola alguma com quem você vai comparar. Simplesmente você olha. Como é que são as parcelas? 1 sobre n ao quadrado. Isso vem de alguma função real? Vem. A função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Beleza?
Essa função é positiva e decrescente? É. É positivo, esse x ao quadrado cresce, 1 sobre x ao quadrado decresce. Então lembra que sempre tem que verificar isso aqui. Então, estão satisfeitas as hipóteses do teste da integral. Então vamos, para aplicar ele, é calcular a integral dessa função. E como eu não sou bobo, eu já vou pensar em potências, né? Qual é a primitiva de x a menos 2? É x a menos 1 sobre menos 1. E vou usar aquela notação. De 1 até infinito. Então isso dá. Calculado no infinito, que é um limite. Calculado aqui, que é 1. Né? Então vai ser 1 menos... Beleza? E isso aqui dá 1. Ou seja, a integral imprópria converge. Se a integral imprópria converge, essa série converge. Pelo teste da comparação. Opa, teste da integral. Beleza? Então, ó, percebe que isso aqui é importante. Ó. Se eu fizer essa soma, claramente é maior do que 1. Então, e eu fiz essa integral, deu 1. Então isso deixa bem claro. Essa integral, ela não te diz para onde converge. Só diz se converge ou não. Beleza? Esse aqui é um exercício da lista, vou deixar vocês fazerem. Esse aqui eu deixo vocês fazerem também. Beleza? Esse aqui é um exercício importante da lista, eu vou só comentar. Que é o seguinte, a gente fez a harmônica de um jeito, a 2 harmônica a gente tinha feito de outro, e agora a gente percebeu que tanto a harmônica quanto a 2 harmônica sai pelo teste da integral. Então isso deixa a gente animado para a gente pensar em outras harmônicas, né? Então a gente pode olhar para essa família de série que é chamado as p-harmônicas. É simplesmente a harmônica seria a 1 harmônica, tem a 2 harmônica, tem a meio harmônica. Beleza? E aí, usando o teste da integral, a gente consegue concluir quando é que elas convergem, quando é que elas divergem. Beleza? Que é... A conclusão é essa aqui. Então agora a gente já tem uma penca mais de séries que a gente sabe se converge ou diverge. Toda a família de p harmônicas a gente sabe. Né? Se o p é igual a 1, como harmônica, ou menor, como a meio harmônica, ou qualquer outro valor, lembrando aqui que o p é sempre maior do que 1. Então, para p é maior do que 0. Então, para p entre 0 e 1, incluindo 1, converge. Para p maior do que 1, a 2 harmônica, a 3 harmônica, a 1,00001 harmônica, converge. Como é que eu sei isso? Teste da integral. Tá? Exercício da lista. Então você vê como a harmônica é um divisor de águas, né? Qualquer coisinha, um expoente um pouquinho maior do que 1, menor que seja, converge. Expoente 1 para baixo, diverge. Beleza? Como é que eu sei isso? É comparando, etc? Não. Calculando integrais. Beleza? Vou fazer o último comentário, que é
é uma interpretação geométrica das integrais indefinidas. Quando eu estou falando assim, que integral indefinida não, integral imprópria. Quando eu falo isso aqui, o que eu estou dizendo geometricamente? Percebe assim. A gente sabe que a integral é área, né? O que seria essa integral de 1 até infinito? Seria a área embaixo de todo o gráfico, a partir do 1. A gente costuma fazer a área de 1 até algum outro valor, né? Mas não, eu quero saber de 1 até para sempre. Como é que eu calculo essa área? É a ideia de exaustão, né? Eu faço de 1 até b, e depois pego esse b e vou exaurindo essa região infinita. Já a definição, né? Então a definição é bem geométrica. Estou exaurindo a área dessa região ilimitada. Beleza? Nesse caso a gente viu que dá, no caso de 1 sobre x, a gente viu que dá infinito. Agora se a gente mudar um pouquinho, já muda o gráfico, né? 1 sobre x ao quadrado também vai afinando, mas afina mais rápido. E afina tão mais rápido que quando a gente faz a integral de 1 até b, dá 1 menos alguma coisa, né? E esse menos alguma coisa vai indo para zero. A gente viu que 1 sobre x ao quadrado, essa integral indefinida, imprópria, ela converge, né? Essa área verde aqui, abaixo da curva verde, apesar de ser uma região ilimitada, ela vai afinando tão rápido que vai para um valor. Beleza? Isso é interessante a gente perceber, que você tem como falar de áreas de regiões ilimitadas e não é porque é uma região ilimitada que ela tem área infinita, depende de como ela vai afinando. Certo? Então tem mais exercícios aí de teste integral, tanto para vocês das P harmônicas, quanto outros testes, exercícios de teste integral, mas é aquela história, teste integral de início parece salvar tudo, né? Porque ele diz quando converge, quando diverge. Só que você tem que ficar atento para as hipóteses. Essas hipóteses são bem restritivas, então não é qualquer parcela. A parcela tem que vir de uma função do cálculo 1, que é positiva, que é decrescente, que você consegue na prática integrar. Então, na verdade, ela se aplica em poucas situações. Quando se aplica é uma beleza, mas é um teste bem... acaba sendo um teste bem específico. Tá? Uma coisa bacana desse teste é que já permitiu a gente criar uma grande família de... Então, além a gente sai desse teste, a gente aumenta essa família aqui das harmônicas e agora a gente tem as P harmônicas. E aí aquela história, né? A geométrica, telescópica e harmônica é para usar, é ferramenta. Então, se aparecer alguma, você pode usar uma P harmônica num teste da comparação para saber se uma converge ou diverge. A P harmônica você usa, você tem que saber quando é que ela converge, quando é que ela diverge. Isso você usa, não precisa provar. A não ser que seja pedido numa questão, prove quando as P harmônicas convergem, quando divergem. Beleza? Mas a P harmônica é uma família bacana. Por exemplo, se eu tiver aqui... Se aqui fosse o mesmo exemplo, só que... sei lá... se aqui fosse n ao cubo,
em vez de n ao quadrado, já ia mudar tudo, né? Vou botar n à quarta. É difícil. Que fosse n à quarta ao invés de n ao quadrado, já mudava tudo, né? Você ia comparar com quem? Para n grande, isso aqui se parece com isso. E é isso que você já sabe que converge, né? Por que eu sei que converge? Converge, pois é uma 3 harmônica. Basta isso, dizer isso. Beleza? Então esse foi o par. Então deve convergir esse agora, né? Tá aprovado? Não, não tá aprovado. Tem que fazer. Como é que eu provo que esse cara dá para comparar com esse? Conseguindo uma desigualdade. Só que agora não vai ser desigualdade aqui embaixo, vai ser desigualdade em cima. Como é que você consegue a desigualdade? Uai, isso é como antes. Vem aqui, põe esse novo cara aqui, eu ponho o novo cara com quem você quer comparar. Esse cara aqui sobe, aqui tem n à quarta. Posso pôr n ao cubo em evidência em cima. Embaixo também, deixa eu ver embaixo, quem eu vou pôr em evidência é n à quarta, né? Está certo. Tem um n aqui. Ah, aqui eu vacilei. Aqui tinha um cubo, aqui tem um n, então aqui é n à quarta. Aqui n à quarta. Aqui você põe n à quarta em evidência, aqui também. Aqui fica 2 sobre n ao cubo, 1 sobre n à quarta. Vai para 1 também. Então essa divisão também vai para 1. Então se vai para 1, fica entre esses dois caras. Meio e 1,5. Eu que escolhi meio sobre meio. Pode escolher outros aqui. Alguém menor do que 1 e alguém maior do que 1. Tá? E aí você consegue essa desigualdade com aqui, que não vai ser interessante pra gente, porque você vai conseguir um cara que converge embaixo. Isso não vai fazer esse cara de cima convergir. A desigualdade interessante pra gente agora vai ser a de cima. Eu consigo botar esse cara aqui em cima. E essa vai ser a desigualdade importante. E aí eu vou poder aplicar o teste da comparação. Mas comparando do jeito certo. Beleza? Com esse cara em cima. Opa, botei uma que converge em cima, né? O que eu posso concluir? Pelo teste da comparação. Essa daqui converge. Beleza? Então eu fiz esse aqui bem rápido, porque eu quero que vocês façam. Tá? Eu quero que vocês criem os seus exemplos. E aí percebe que agora a gente tendo uma família maior, as P harmônicas, a gente consegue fazer mais comparações. Beleza? E lembrando sempre que simplesmente dar esse chute não é comparação. Fazer a comparação é obter a desigualdade. Tá? E desigualdade você pode obter por limites. Se você faz o bacana de obter limites, de obter desigualdades através de limites, é que se você escolher o cara errado para comparar, não vai dar certo aqui. Aqui não precisa nem dar 1, pode dar um número, 2, 3, o importante é dar um número.
Mas se der zero ou infinito, a comparação nem sempre vai dar certo. Então, se aqui deu zero ou infinito, esse limite, provavelmente você está comparando com o cara errado. Beleza? Então, inventem aí seus exemplos. E se isso aqui foi rápido demais, dá uma pausada e vê direitinho como foi esse. Tá bom?